Se eu acordasse hoje com 50 anos e R$ 0, eu não choraria. Eu faria contas. Desespero não paga boleto. Cálculo paga. Você acha que seu problema é não ter dinheiro? Não é. Seu problema é não ter um plano brutalmente claro para quando o dinheiro é nenhum e o tempo já não é infinito. Eu não tenho 50. Tenho muito mais. Já vi gente recomeçar com menos idade e mais peso nas costas. Já vi também quem tinha tudo na mão e jogou fora por vaidade, burrice e covardia. A idade não te salva nem te condena. O que define o resto da sua vida é o que você faz a partir do momento em que admite, sem desculpa, estou com 50 anos e financeiramente zerado. Se eu estivesse nessa condição, a primeira coisa que eu faria seria matar 3 ilusões de uma vez. A primeira, a ilusão de que ainda dá tempo de tudo. Não dá. Algumas portas se fecharam e não vão reabrir. Você não vai virar atleta, gênio de tecnologia ou herdeiro, aceite. A segunda, a ilusão de que agora é tarde demais. Também não é verdade. Se você vive mais 20 ou 30 anos, isso é uma vida inteira. A questão é, vai continuar repetindo os mesmos padrões que te trouxeram até aqui, ou vai mudar como se estivesse em estado de emergência? A terceira, a ilusão de que alguém virá te resgatar. Filhos, governo, empresa, parente bondoso, todos têm os próprios problemas. Se ajudarem, ótimo. Se não ajudarem, a conta continua sendo sua. Com 50 anos e R$ 0, eu não pensaria em ficar rico. Pensaria em ficar inquebrável. Há uma diferença enorme. Rico é quem acumula muito. Inquebrável é quem, mesmo com pouco, organiza a vida de um jeito que uma crise, uma doença, uma demissão não o joga na miséria total. Aos 50, o objetivo não é luxo, é blindagem. Eu começaria fazendo o inventário mais cruel possível da minha realidade. Não só do extrato que já sei que está vazio, inventário de habilidades que ainda têm o valor no mercado, inventário de contatos que realmente podem abrir portas, não de gente que apenas lamenta comigo. Inventário de gastos que posso cortar hoje, não daqui a 6 meses, inventário de vícios e fraquezas que me trouxeram até aqui, consumo impulsivo, dívidas por orgulho, preguiça mental, medo ridículo de parecer simples. Eu não perderia um minuto tentando salvar a aparência. Aos 50 e zerado, imagem é um luxo obsceno. Eu aceitaria morar em lugar menor, usar roupas mais antigas, vender tudo o que não gera retorno e não é essencial para sobreviver. Quem ainda está preocupado com o que os outros vão pensar, quando você desce um degrau, não entendeu o tamanho do buraco em que está. Ao mesmo tempo, eu tomaria uma decisão silenciosa e definitiva. Nunca mais voltar para o zero. Isso significa tratar qualquer real que entrar a partir de agora como matéria-prima de construção, não como alívio emocional. Significa que por um tempo toda humilhação necessária para reorganizar a vida será aceita. Mudar de bairro, mudar de círculo social, mudar de tipo de trabalho, o que não será aceito é continuar vivendo como se tivesse 20 anos e crédito infinito com a realidade. Se eu tivesse 50 anos e nenhum dinheiro, eu faria exatamente isso. Mataria as ilusões, desmontaria a vida de aparência, encararia o inventário da minha utilidade real para o mundo e decidiria, de uma vez, que cada passo daqui em diante é orientado por uma pergunta só. Isso me afasta ou me aproxima de nunca mais depender da piedade alheia para pagar minhas contas. Quem não começar por aqui continuará pobre, mesmo que algum dinheiro apareça. Porque sem essa mudança de eixo, qualquer entrada futura vai embora pelo mesmo ralo de sempre. Com 50 anos e R$ 0, depois de escolher a arena onde ainda posso gerar valor, eu desenharia um plano de guerra de 12 a 24 meses. Não é plano de aposentadoria, é plano de fuga da zona de risco. Enquanto você estiver a um salário de distância do caos, qualquer conversa sobre futuro é fantasia. O primeiro alvo concreto seria montar um microcaixa. Não aquela reserva ideal de livro de autoajuda. Falo de um valor pequeno, mas real, que te separe ao menos algumas semanas do desespero. R$ 1.000, 2.000, 5.000. O número exato depende do seu custo mínimo, mas o princípio é um só.
Até juntar esse primeiro bloco, todo o dinheiro extra é tijolo de caixa, não prêmio. Cada friela, cada hora a mais, cada coisa vendida entra nessa pilha. Ao mesmo tempo, eu atacaria a dívida com inteligência. Dívida cara é inimiga de qualquer recomeço. Cartão estourado, cheque especial, empréstimo com juro absurdo. Não adianta fingir que isso é normal. Eu faria uma lista de tudo, do maior ao menor, com juros e prazos. Depois, ligaria para cada credor, um por um, para negociar, não para chorar, para propor. Às vezes, alongar prazo com juro menor é melhor do que viver apagando incêndio. O objetivo é transformar monstros em parcelas suportáveis que caibam dentro da nova vida enxuta. Essa fase exige aceitar uma verdade incômoda. Você não está em posição de defender padrão de consumo. Está em posição de defender sua capacidade de respirar. Qualquer gasto que atrase a construção do microcaixa e a reorganização das dívidas é traição contra você mesmo. A pizza para aliviar, a roupa porque mereço, a viagem para não enlouquecer, são apenas formas bonitas de dizer: prefiro continuar vulnerável. Eu dividiria minha mente em dois modos: modo sobrevivência e modo construção. Sobrevivência é o trabalho que paga o básico, o corte de custos, a renegociação com credores. Construção é o estudo focado para aumentar meu preço, a busca por oportunidades melhores, a criação de fontes de renda paralelas. Em qualquer dia, se eu não tivesse tocado pelo menos um pouco em cada modo, consideraria que desperdicei tempo que não tenho. Não se engane com a sensação de cansaço. Os primeiros meses vão parecer injustos. Você estará trabalhando mais, ganhando pouco, cortando coisas que gostava e ainda sem ver grande diferença no saldo. É aqui que a maioria desiste. Volta a gastar porque ninguém é de ferro. Repete a frase que manteve sua vida no mesmo lugar por décadas. Se eu tivesse 50 anos e R$ 0, saberia que justamente essa fase, em que nada parece mudar, é a ponte entre o velho roteiro e qualquer chance de estabilidade real. O critério é simples e cruel. Se depois de 6 meses você não tem nenhum pequeno caixa, não tem nenhum credor reorganizado, não aumentou em nada a sua utilidade no mercado, então você não está recomeçando. Está apenas sofrendo. Sofrimento por si não ensina nada. O que ensina é sofrimento organizado em plano. Eu encararia cada dia dessa etapa como um dia em que estou tentando me afastar alguns centímetros do abismo. Nem todo dia será brilhante, mas todo dia precisa ter ao menos um gesto prático que você poderia mostrar para um estranho e dizer: isto aqui prova que não estou mais vivendo como antes. Sem esses gestos, qualquer discurso de mudança é só consolo. Com 50 anos e R$ 0, eu não mexeria só em números. Mexeria em gente. Nenhum plano financeiro sobrevive a um círculo social fracassado. Você pode cortar gasto, trabalhar mais, estudar, negociar dívida. Se continuar cercado de quem te puxa para o fundo, tudo isso vira esforço jogado em areia movediça. Eu começaria classificando pessoas com a mesma frieza com que classifico despesas. Há 3 tipos que alguém quebrado não pode carregar nas costas. O primeiro é o parasita financeiro. Aquele que sempre vai te devolver depois, que sempre está num aperto, que faz drama para te arrancar dinheiro que você não tem. Ele não quer ajuda, quer patrocinador. Enquanto você tiver medo de dizer não, não terá coragem de sair do buraco. O segundo é o sabotador emocional. É o que ri quando você fala em se reorganizar. Diz que você pirou, que a vida é uma só, que não vale a pena se matar para juntar dinheiro. Ele não está preocupado com a sua alegria, está preocupado com o próprio espelho. Se você mudar, a mediocridade dele fica exposta. O terceiro é o disperso crônico. Aquele que nunca tem um plano, mas tem sempre um convite. Bar, viagem, compras, rolê. Ele não aguenta ficar sozinho com a própria consciência e precisa de companhia para continuar se enganando. Se você entra, financia a fuga dele junto com a sua. Com 50 anos e quebrado, eu não teria mais o direito de chamar isso de amizade. Eu começaria a praticar o que quase ninguém tem coragem: distância silenciosa. Não briga, não discurso, não drama, só presença menor. Menos resposta,
menos aceitação de convite, menos disponibilidade. Quem realmente te quer bem respeita um agora não dá, estou arrumando minha vida. Quem não respeita nunca foi seu aliado. Ao mesmo tempo, eu procuraria proximidade com outro tipo de gente. Não coach, não vendedor de milagre, não guru de rede social. Gente real que está fazendo o que eu preciso fazer. Pagar dívida, baixar padrão, construir base. Um colega que está se reorganizando, um parente que vive de forma simples, sem dever para ninguém, um profissional mais velho que já passou por crise pesada e saiu do outro lado. Conversar com um desses vale mais do que ouvir 20 discursos motivacionais. Também seria implacável com a família, se fosse necessário. Parente que vive pedindo dinheiro, usando seu nome e te colocando em enrascada não é família. É risco. Filhos adultos que tratam você como caixa eletrônico enquanto você está quebrado, não estão passando por uma fase. Estão te aprendendo a se destruir por eles. Se eu tivesse 50 anos e R$ 0, deixaria muito claro. A partir de agora, o primeiro a sair do buraco sou eu. Depois, se sobrar, ajudo. Inverter essa ordem é garantir que todos afundem junto. Essa limpeza não é só financeira, é mental. Cada vez que você explica seu plano para alguém que não entende responsabilidade, você sai mais fraco da conversa, sai duvidando de si, sai tentado a desistir. Aos 50, você não tem energia sobrando para ficar se defendendo o tempo todo. Precisa de silêncio, não de opinião. Se eu estivesse nessa situação, aceitaria um fato cruel. Algumas relações só existiam porque eu gastava para mantê-las. Quando o dinheiro some e a disposição para bancar caprichos acaba, essas relações morrem. Deixaria morrer. O que sobrevive ao seu não tenho como é o que merece atenção. O resto era cenário. Com 50 anos e nenhum dinheiro, eu faria exatamente isso. Trataria meu círculo como ativo ou passivo. O que drena e não devolve perde acesso. O que puxa para cima, mesmo que pouco, ganha espaço, não por frieza gratuita, mas porque reconstruir a vida é tarefa pesada demais para ser feita carregando gente que prefere te ver cansado e divertido do que lúcido e em reconstrução. Depois de cortar custos, escolher a arena certa, montar microcaixa e limpar o círculo, eu encararia outro ponto que quase todo quebrado ignora. Reputação financeira. Quando você está no chão, seu nome é o último ativo que ainda pode ser salvo ou destruído de vez. E é ele que vai decidir se alguém aceita correr risco ao seu lado daqui a alguns anos. Eu começaria olhando para as promessas que fiz e não cumpri. Empréstimos com amigos, favores pendentes, parcelas atrasadas, acordos que abandonei no meio. Cada um desses episódios é uma mancha. Não importa se o valor é pequeno, importa o padrão. Se eu passar o resto da vida fingindo que não devo nada a ninguém, até posso arrumar dinheiro, mas nunca vou arrumar confiança. E sem confiança, qualquer crise futura me deixa totalmente só. Com 50 anos e quebrado, eu aceitaria uma verdade dura. Não dá para pagar tudo de uma vez, mas dá para mudar de postura de uma vez. Em vez de sumir de quem eu devo, eu me aproximaria, mandaria mensagem, ligaria, apareceria, não para choramingar, para assumir, eu devo, eu errei, eu vou pagar. Não posso agora, mas aqui está o que consigo neste mês e aqui está o plano. Muitos não vão acreditar, alguns vão aceitar. O importante não é o perdão imediato, é começar a construir um histórico novo. Também deixaria de fazer a pior coisa que endividado faz. Usar o nome de outra pessoa para continuar errando. Cartão no nome de parente, linha de crédito no nome de amigo, financiamento no CPF de terceiro. Toda vez que alguém faz isso, está dizendo ao mundo que prefere preservar a própria fachada queimando a dos outros. É o tipo de gesto que destrói pontes para sempre. Se eu estivesse zerado, juraria para mim mesmo que nunca mais colocaria ninguém nessa posição. Outra parte da reconstrução de reputação é parar de prometer o que não tenho como entregar. No trabalho, em casa, nos negócios. Gente quebrada tende a inflar o próprio discurso para parecer mais capaz do que é. Aceita prazos impossíveis, se compromete com valores que não domina,
Se vende como salvador para tentar garantir algum lugar. Isso sempre cobra preço. Aos 50, não há mais tempo para reconstruir uma imagem manchada por adiantamentos de fala. Eu passaria a falar menos e mostrar mais. Em vez de dizer, vou mudar, eu pagaria uma pequena conta em dia e deixaria que o tempo falasse. Em vez de prometer grandes coisas, eu assumiria apenas o que posso cumprir e cumpriria com excesso de seriedade. Chegar na hora e entregar o combinado, não inventar desculpa, não culpar terceiros, pode parecer pouco, mas é assim que um nome arranhado começa a recuperar peso. Quando o dinheiro é zero, você não consegue impressionar ninguém com bens, só com postura. Quem observa de perto percebe quem está apenas se debatendo e quem está de fato se reorganizando. O patrão sente, o cliente sente, o credor sente, até a família sente. É diferente lidar com alguém que assume o próprio caos e trabalha para limpar, do de alguém que vive inventando narrativa para parecer vítima. Se eu tivesse 50 anos e nenhum dinheiro, eu entenderia que o objetivo não é apenas voltar a ter saldo positivo, é voltar a ter palavra que vale. Porque daqui a alguns anos, quando aparecer uma chance melhor, um sócio decente, um chefe disposto a apostar em alguém mais velho, eles vão olhar menos para o seu passado de pobreza e mais para o seu passado de postura. Um adulto que faliu, assumiu, reorganizou e pagou o que devia é infinitamente mais confiável do que um adulto que sempre pareceu bem, mas deixou rastros de promessas quebradas por onde passou. Dinheiro vai e vem. Reputação, depois de certo ponto, só vai. Se eu tivesse 50 anos e R$ 0, eu faria exatamente isso. Trataria cada pequena conta paga, cada acordo honrado, cada não posso. Seria irresponsável assumir isso agora como tijolos na reconstrução do único ativo que ninguém pode me emprestar. O peso do meu próprio nome, depois de colocar a casa mínima em ordem, vem a primeira meta concreta: sair do zero e alcançar um degrau simples, mas decisivo. 10.000 em caixa, não em limite de cartão, não em coisas vendidas às pressas, não em promessas. Dinheiro real seu disponível. Enquanto você não tem isso, qualquer fatura inesperada é um terremoto. Esse primeiro degrau não é sobre investimento, é sobre respeito próprio. É a prova de que você consegue, pela primeira vez em décadas, guardar em vez de apenas girar dinheiro. A disciplina que você usa aqui é a mesma que mais tarde vai construir 50, 100, 200 mil. Se não funciona em 10, não vai funcionar em números maiores. O caminho é menos complicado do que você gostaria e mais duro do que você aceita. Primeiro, fixe um alvo mensal. Quanto consegue separar na nova vida enxuta todo mês? 100, 200, 500, 1.000. Não importa se parece pouco. O que importa é que seja inegociável. Esse valor entra na categoria conta obrigatória. Vem antes de qualquer gasto que não seja sobrevivência. Segundo, transforme qualquer entrada extra em aceleração. Hora extra, freela, bico, venda de objeto que você não usa, restituição de imposto, dinheiro esquecido em lugar nenhum. Tudo isso vai direto para o mesmo balde. Enquanto o número dos 10.000 não aparece, não existe dinheiro achado. Existe apenas combustível de caixa. Terceiro, crie humilhações voluntárias. Escolha, conscientemente, situações em que você poderia gastar mais e decide gastar menos. Comer em casa quando o grupo pede restaurante. Ir a pé quando poderia chamar carro por aplicativo. Ficar de fora de um programa que só serviria para te endividar mais um pouco. Não é miséria, é treino. Cada não desse tipo fortalece o músculo que você nunca desenvolveu. O de adiar prazer por algo maior do que um fim de semana. À medida que o saldo sobe, outra armadilha aparece. A vontade de se dar um presente porque já está melhorando. Se ceder aí, volta ao velho ciclo, recomeçar sempre. É nessa fase, quando o montante ainda é pequeno, que você prova se está levando a sério. Quem continua apertando até cruzar os 10.000 está dizendo na prática: desta vez, eu não vou matar a planta antes dela criar raiz. O dia em que você olha para a conta e vê, pela primeira vez na vida adulta, um valor que não será usado para apagar incêndio, algo muda por dentro. Não é euforia, é uma calma estranha.
Você percebe que se tudo der errado amanhã, ao menos não está um boleto de distância da vergonha. É pouco para o mundo, mas é um divisor de águas para quem passou anos oscilando entre 50 negativos e zero. Dali em diante, cada decisão importante passa a ter outro peso. Você já não aceita qualquer proposta só por medo imediato. Já não precisa dizer sim a todo pedido de dinheiro. Já não precisa aceitar humilhação em troca de fôlego de 15 dias. Não é liberdade. É o primeiro passo em direção a ela. Sem esse passo, qualquer conversa sobre investir é teatro. Com o primeiro degrau no lugar, a conversa muda levemente de tom. Antes, o objetivo era não afundar. Agora, é começar a andar. 10.000 em caixa não são vitória. São licença para pensar em algo além da sobrevivência. A partir daqui, cada decisão precisa responder a uma pergunta simples. Isso transforma trabalho em estrutura ou continua sendo só troca de tempo por dinheiro? O próximo passo não é sair comprando investimento da moda. É dividir o dinheiro que entra em 3 funções claras. Uma parte continua pagando a vida enxuta, outra reforça o caixa até chegar a um nível em que alguns meses de gastos estejam cobertos. A terceira começa a ser destinada, de forma pequena e constante, para ativos que tenham chance real de crescer e gerar renda no futuro. Não precisa ser muito. Pode ser 100, 200 por mês. O ponto é inaugurar o hábito de ter dinheiro trabalhando fora do seu corpo. Nessa fase, a tentação de empreender para recuperar o tempo perdido é grande. É também uma das formas mais rápidas de voltar à estaca zero. Negócio próprio só faz sentido se for algo simples, que você entenda profundamente e que não dependa de endividamento pesado logo de saída. Qualquer plano que comece com empréstimo grande, aluguel caro, reforma, estoque alto está proibido. Você não está construindo império, está construindo base. Base não combina com aposta. Muito mais inteligente é usar a experiência acumulada para gerar uma segunda fonte de renda menos dramática. Serviço prestado em horário paralelo. Consultoria enxuta para resolver problemas que você já dominou. Pequenas parcerias de comissão bem definidas. Nada glamouroso. Apenas um fluxo adicional que vá direto, por regra, para o lado da construção. Reforço de caixa e pequenos aportes em ativos. O segredo não é o tamanho. É a constância. Com algum caixa e alguma renda extra surgindo, entra uma disciplina nova. Separar de forma absoluta o dinheiro que trabalha do dinheiro que você pode gastar. O que vai para ativos não volta para pagar conta, não volta para tapar buraco, não volta para aproveitar uma promoção imperdível. Voltar a tocar nesse dinheiro é repetir o velho padrão de desmontar o futuro para sossegar o presente. A diferença entre quem reconstrói e quem roda em círculo está exatamente aqui. Esse é também o momento de simplificar o contato com o mundo financeiro. Em vez de perseguir o melhor investimento do momento, escolha poucas opções que você entende e aguenta carregar. Erro clássico de quem recomeça tarde é querer recuperar décadas em poucos anos, correndo risco que não pode correr. O resultado costuma ser previsível. Uma perda grande faz você concluir que investir não é para mim, quando o problema nunca foi o ato de investir, e sim a ganância. Com o tempo, algo silencioso acontece. Sua relação com o trabalho começa a mudar. Cada hora que você vende já não é apenas combustão, é contribuição para um sistema. Parte vira comida e teto, parte vira segurança, parte vira capital. E capital bem tratado devolve respeito próprio. Você vai deixando de se sentir apenas mão de obra e passa a se ver como alguém que está montando uma máquina, mesmo que pequena, que continua rodando quando você descansa. O mais importante dessa etapa não é o número exato na conta. É o fato de que, pela primeira vez, você consegue olhar para a sua vida e enxergar uma linha, não apenas um monte de episódios. Há começo, meio e direção. Existe uma lógica em que cada renúncia presente encontra justificativa em um amanhã que não é fantasia, é projeção fria. Quem chega aqui não está salvo, mas deixou de ser vítima passiva das próprias escolhas. É o ponto em que a idade deixa de ser apenas peso e passa a ser também vantagem. Você viu o suficiente para saber, sem auto-engano,
a diferença entre impulso e estratégia. Em algum momento desse processo, você vai se perguntar se vale a pena tanto esforço. A resposta depende de como você enxerga a própria história. Há três tipos de pessoa que chegam aos 50 quebradas. O primeiro é o que escolhe virar vítima profissional. O segundo é o que finge que nada demais aconteceu. O terceiro é o que transforma a humilhação em ponto de virada. Só este último tem futuro digno. O vitimista olha para trás e vê apenas injustiça. O chefe ruim, o governo, o casamento, a falta de oportunidade. Ele conta a própria história como se fosse um personagem sem vontade. Tudo aconteceu com ele, nunca por causa dele. Essa narrativa é confortável porque livra da culpa, mas cobra um preço alto. Se o passado não teve participação dele, o futuro também não terá. Ele espera que o mundo mude. O mundo não muda por causa de um adulto ressentido. O negador é mais perigoso. Finge normalidade. Diz que todo mundo está assim, que é só fase, que dinheiro não é tudo. Ele não se permite sentir vergonha produtiva, usa filosofia barata para não enfrentar o próprio fracasso. Enquanto isso, continua consumindo como se nada estivesse errado, segue cercado das mesmas pessoas, repete as mesmas decisões, chega aos 60, 70 com o mesmo discurso, só que com menos energia, menos tempo e menos gente disposta a acreditar. Já o terceiro tipo olha para a própria vida como eu olharia para uma empresa em crise, reconhece que o problema é grave, que muita coisa foi feita de forma imbecil, que houve irresponsabilidade, orgulho, medo, preguiça, sente vergonha, mas não usa essa vergonha para se esconder, usa como combustível. É aquele que diz para si mesmo: eu não vou morrer sendo a pessoa que fui até aqui. Não há nada de romântico nisso. É brutal. Você precisa decidir em qual desses três quer se encaixar, porque o caminho prático já está desenhado. Cortar padrão, escolher arena, formar caixa, limpar círculo, reconstruir reputação, começar a investir em base. Nada disso é divertido, nada disso rende aplauso. O que diferencia quem executa de quem volta a ser o que era, está na história que conta para si próprio quando ninguém está ouvindo. Se escolher a rota da vítima, você vai usar cada dificuldade do plano como prova de que não nasceu para isso. Cada mês apertado, cada convite recusado, cada cansaço vira mais um tijolo na parede do não deu. Se escolher a rota do negador, vai adaptar o plano para caber na velha vida. Vai dizer que está mudando, mas continuará frequentando os mesmos lugares, gastando com as mesmas coisas, cedendo às mesmas pressões. Em alguns anos vai descobrir que o recomeço foi só discurso. Se quiser de fato uma segunda chance, vai ter que adotar a frieza de quem assume que o antigo eu não serve mais. Isso significa parar de se descrever como uma boa pessoa que deu azar e começar a se enxergar como alguém que tomou mais decisões de forma consistente. Você não precisa se odiar por isso. Precisa apenas aceitar que a vida respondeu com lógica, não com maldade. A partir desse ponto, cada escolha nova passa a ser uma correção de rota, não um castigo. Recomeçar aos 50 não é sobre milagre. É sobre se recusar a passar os próximos 20 ou 30 anos defendendo a biografia de alguém que se comportou como amador. Você pode continuar explicando o passado, ou pode começar a escrever um final menos patético para essa história. As duas coisas não cabem na mesma vida. Chega uma hora em que falar de corte, caixa e vergonha não basta. É preciso colocar o alvo na mesa. Se eu estivesse aos 50, saindo do zero com a vida enxuta, círculo limpo, alguma utilidade no mercado recuperada e um pequeno caixa montado, eu faria uma escolha clara: transformar os próximos 10 anos em uma operação concentrada para acumular os primeiros 100 mil líquidos. Não para me achar rico, para nunca mais voltar ao chão. A fórmula aqui deixa de ser emocional e volta a ser matemática. Você precisa de 3 números: quanto consegue guardar por mês na sua nova realidade, quanto consegue acelerar essa quantia com esforço temporário, e em quanto tempo aceita viver sob regime de guerra. O resto é justificativa. Suponha que na vida reorganizada sobrem R$ 500 por mês de forma honesta. Em um ano, 6 mil. Em 5, 30 mil. Com algum retorno modesto, talvez um pouco mais. Se você empacar aí,
Não chega. Então entra o segundo motor, aumentar de propósito essa capacidade de poupança, não contando com milagre, mas com ação. Mais clientes, mais horas, atividade paralela, mudança de função. Qualquer movimento que tenha como destino exclusivo o tijolo de patrimônio, não o aumento de padrão. Se, com esforço calculado, você consegue fazer essa capacidade de poupança chegar a 1.500, 2.000 por mês, de verdade, sem auto-engano, em 4 ou 5 anos você encosta nos 100.000. Não é confortável, é suado. Exige dizer não para a maior parte dos impulsos de consumo. Exige aceitar que nesse período você vai parecer menos bem de vida do que pessoas da mesma idade que continuam financiando a própria ruína. Mas no fim desse ciclo, algo se consolida. Você entra na velhice com base, não com lembrança de que já teve dinheiro um dia. O ponto crítico é que depois dos 50, não dá para empurrar essa meta para mais tarde. Se você não mira os 100.000 agora, quando sua energia ainda permite trabalhar mais e estudar mais, não vai mirar aos 60, quando o corpo cobra juros mais altos por cada hora extra. É por isso que tanta gente cruza essa década apenas mantendo o nariz fora d'água, para descobrir aos 65 que não tem nada além de benefício apertado e contas que nunca somem. 100.000 nessa idade não são luxo, são um amortecedor. É o dinheiro que impede que uma demissão vire desespero absoluto, que uma cirurgia te jogue direto na miséria, que a necessidade de parar de trabalhar no ritmo atual te transforme em peso insuportável para quem está à sua volta. Ele não compra mansão, não compra carro esportivo, não compra vida de novela. Compra respeito próprio. A pergunta que você precisa se fazer não é se vale a pena tanto sacrifício por 100.000. É como será a minha vida aos 60 se eu chegar lá sem ter acumulado nada. Um cenário é duro, exigente, cheio de renúncias agora. O outro parece mais leve hoje, mas cobra um preço devastador depois. Você está escolhendo entre dor organizada em uma década ou humilhação desorganizada no resto da vida. Se eu estivesse aos 50 começando do zero, transformaria cada decisão grande dos próximos anos em uma linha dessa equação. Isso aproxima ou afasta meus 100.000. Promoção nova, emprego novo, mudança de cidade, relação amorosa. Tudo passaria por essa lente. Não porque dinheiro seja tudo, mas porque, sem um mínimo de base, qualquer outra dimensão da vida fica à mercê da caridade alheia. E depender da piedade de terceiros na velhice é a forma mais lenta de perder a dignidade. Em algum ponto dessa caminhada, se você não desistir, vai perceber uma mudança estranha. O mundo fora continua o mesmo, mas a forma como você anda dentro dele não é mais igual. Ainda pode faltar muito para os 100.000, ainda pode doer recusar convites, ainda pode cansar trabalhar em 2 frontes. Mesmo assim, há uma sensação nova. Pela primeira vez em muitos anos, a sua vida tem direção. Antes, cada mês era um acerto de contas com o passado. Você recebia para pagar o que já devia. Trabalhava para tapar buracos. Agora, uma parte do que entra passa a ser plantio. O valor pode ser pequeno, mas o significado é grande. Você não está apenas sobrevivendo ao mês. Está financiando deliberadamente uma versão sua que ainda não existe. Isso muda tudo, inclusive a forma como você se enxerga no espelho. Sua relação com o trabalho deixa de ser pura submissão. Você ainda precisa, você ainda depende dele, mas já não está completamente nu dentro da empresa, do comércio, do que quer que faça. Sabe que existe um colchão mínimo embaixo. Sabe que se um chefe ultrapassar demais a linha, há alguma margem para procurar outra coisa sem desespero imediato. O medo não some, mas deixa de ser absoluto. Medo absoluto é o que transforma adulto em marionete. Sua relação com o consumo também se transforma. Coisas que antes pareciam impossíveis de cortar passam a ser ridículas. Você percebe que não morreu por deixar de ir ao mesmo lugar todo mês, por usar o mesmo telefone por mais tempo, por ficar de fora de uma viagem que serviria apenas para postar foto. Descobre que sobreviver sem provar nada para ninguém é mais leve do que viver endividado para manter um papel que nunca te alimentou. Relações mudam de cor.
Alguns contatos somem quando percebem que você não está mais disponível para ser fonte de dinheiro, de atenção ou de validação barata. Doem as primeiras perdas, principalmente se tiverem sobrenome. Depois vem o alívio. Menos gente pedindo, menos ruído, menos pressão para manter um teatro que você não tem mais condição de sustentar. Ao mesmo tempo, surgem pessoas novas, quietas, discretas, que também estão arrumando a própria vida. Alianças melhores se formam no silêncio da reconstrução, não nos salões da aparência. O mais importante, porém, acontece por dentro. Você começa a respeitar sua própria capacidade de decisão. Durante anos, talvez décadas, você se viu como alguém levado pelo vento. Crise, casamento, emprego, cidade. Agora tem provas concretas de que, quando decide e mantém, a realidade responde. Você cortou, você pagou, você guardou, você estudou, você melhorou. Não veio de fora, veio de dentro. Isso não te transforma em herói, te transforma em adulto. Essa mudança interior tem um efeito colateral inevitável. A tolerância cai. Tolerância a drama, a desperdício, a conversa vazia, a discurso de vítima. Você passa a ter menos paciência para quem vive se lamentando, mas não muda nada. Não porque se acha melhor, porque sabe o preço de cada pequeno ajuste. Ver alguém cuspindo em ajustes possíveis começa a te cansar. E, aos poucos, você vai retirando energia desses cenários. Lá na frente, quando alguém olhar de fora, talvez veja só uma vida simples. Nenhuma grande ostentação, nenhum feito espetacular. Não vai imaginar a distância entre o sujeito que um dia chegou aos 50 no zero e o sujeito que hoje tem base, margem, palavra e rumo. Essa distância não aparece em números apenas, aparece na forma como você dorme, no jeito como entra em um lugar, na calma com que diz não para coisas que antes te deixariam em pânico se fossem tiradas. É por isso que todo esse processo vale a pena, mesmo se os números finais não forem impressionantes. O verdadeiro resultado não é ter uma quantia X na conta, é ter recuperado a capacidade de decidir o próprio destino em vez de ser empurrado por boletos, culpas e medos. Dinheiro é ferramenta. Dignidade é o que você constrói com ele quando para de viver como criança grande. Chega um ponto em que toda essa conversa precisa caber em um roteiro que você consegue executar mesmo cansado. Se eu estivesse no seu lugar, resumiria minha nova vida a meia dúzia de decisões inegociáveis e repetiria isso até virar reflexo. Não é sobre força de vontade infinita, é sobre reduzir escolhas para não se sabotar de novo. A primeira decisão é de identidade. Você deixa de ser alguém azarado e passa a ser alguém em reconstrução. Parece frase, mas muda tudo. Quem se acha vítima gasta energia se explicando. Quem se vê em obra gasta energia mexendo o tijolo. Toda vez que vier a tentação de contar sua tragédia para alguém, troque por uma ação pequena que melhora a sua posição. Pagar uma conta, estudar meia hora, cortar um gasto. Um movimento concreto vale mais do que 10 desabafos. A segunda decisão é de padrão. Sua vida passa a rodar abaixo do que poderia, não acima. Moradia, transporte, lazer, tudo é escoltado por uma pergunta. Isso cabe no meu plano de chegar vivo aos próximos 20 anos ou é só mais uma tentativa de provar que não estou tão mal? Sempre que a resposta for a segunda, recua. Você não precisa convencer ninguém. Precisa reconstruir. A terceira decisão é de foco profissional. Em vez de colecionar possibilidades, você escolhe uma rota de geração de renda e se compromete com ela por anos, não por meses. Trabalho principal para pagar a base. Atividade complementar, quando possível, para acelerar o caixa. Estudo direcionado para ficar menos descartável. Nada de pular de galho em galho atrás da oportunidade perfeita aos 50, instabilidade voluntária é luxo de adolescente. A quarta decisão é de caixa. Uma parte do que entra nunca mais será tratada como extra. Vira lei. Por menor que seja, aquele valor sai de você e vai para o futuro. Primeiro, até formar alguns meses de sobrevivência. Depois, até se transformar em patrimônio que não volta para zero. Você não precisa gostar disso, precisa apenas repetir. Quem esperar sentir vontade de guardar, nunca vai guardar. A quinta decisão é de gente.
Você não discute mais com quem zomba do seu plano, não tenta convencer quem vive sabotando qualquer tentativa de ordem. Apenas se afasta, fica acessível para quem respeita limite, trabalha sério, assume erro, fala pouco e faz muito. Relação agora é filtrada por uma pergunta simples. Eu saio dessas interações mais lúcido ou mais confuso, mais forte ou mais fraco. O resto é entretenimento caro demais. A sexta decisão é de tempo. Toda semana precisa ter, visível, horas dedicadas à manutenção e ao avanço da sua reconstrução. Manutenção é revisar contas, ajustar gastos, cuidar da saúde, manter a rotina que impede quedas. Avanço é estudar, abrir contato novo, testar forma de ganhar mais, planejar próximos passos. Se a semana acabou e você apenas correu atrás de problema, sem tocar nenhum fio da construção, então está voltando lentamente ao velho roteiro. Se você reduzir sua vida a essas escolhas e tiver coragem de sustentá-las por alguns anos, os números inevitavelmente mudam. A velocidade pode variar, mas a direção será outra. Não é magia, é consequência. O que você chama de milagre na vida de quem se ergueu era quase sempre isso. Um conjunto pequeno de decisões feitas com teimosia quando ninguém prestava atenção. O ponto é simples. Você não precisa saber como será tudo daqui a 10 anos. Precisa apenas ter clareza sobre o que não vai mais repetir amanhã. A ruína que você teme não cai de uma vez. Ela é construída em pequenas concessões diárias. A saída também. A diferença é que ninguém aplaude quem sobe degrau por degrau. Mas quem chega lá, um dia, olha para trás e percebe que aquele começo tardio, doloroso e solitário foi o ponto exato em que deixou de ser um adulto empurrado pela vida e passou a ser alguém que dirige, de fato, os anos que ainda restam. Agora imagine duas cenas futuras. Mesma pessoa, mesma história até os 50, mesmo zero na conta. A única diferença é o que ela fez com os anos seguintes. De um lado, está quem ouviu tudo isso, concordou, balançou a cabeça e voltou para a rotina. Do outro, quem engoliu a humilhação, reduziu o padrão, cortou gente, ergueu caixa, reconstruiu reputação e mirou nos 100 mil como fronteira mínima. No primeiro cenário, a vida seguiu como sempre. Pequenos apertos resolvidos com cartão, empréstimos improvisados, ajuda de parente, alguns períodos de agora vai, seguidos de recaídas no mesmo consumo, nas mesmas concessões, nas mesmas desculpas. Aos 65, o corpo cobra juros do descuido. O emprego some ou encolhe. O benefício é suficiente para não passar fome, mas insuficiente para qualquer imprevisto. Cada exame é um medo, cada conserto é um drama, cada favor pedido vem com gosto de humilhação. O velho sabe que teve chance de se reorganizar e não quis. A raiva que sente do mundo é, no fundo, raiva de si. No segundo cenário não houve milagre. Houve década dura, casa menor, carro pior ou nenhum, férias curtas ou inexistentes, convites recusados, olhares de pena, comentários maldosos. Houve também meses em que parecia que nada andava. Só depois de muitos boletos reorganizados, caixas montados, rotinas sólidas e anos de repetição, a curva começou a aparecer. Aos 65 não há luxo, mas a base. Alguns meses de gastos cobertos em reserva, algum patrimônio que rende, uma renda ajustada, poucas dívidas, nome limpo, pouca gente pendurada. Quando algo dá errado, a pergunta não é: quem vai me salvar? É como uso o que tenho para atravessar isso. Se você chegou até aqui, já entendeu que esta não é uma conversa sobre dinheiro. É uma conversa sobre quem você decide ser quando a vida já tirou de você o direito de se iludir. Aos 20, culpar o sistema é compreensível. Aos 30, é covardia. Aos 50, é indecente. Você já viu o suficiente para saber a diferença entre azar e consequência. Se você quer uma âncora para não se perder de novo, faça duas coisas simples. Salve este vídeo para voltar sempre que a velha vontade de se sabotar aparecer. E se inscreva no canal não por gentileza, mas por estratégia.
De tempos em tempos você precisa ser lembrado de que não é mais um adolescente atrasado de boletos. É um adulto em contagem regressiva. A diferença entre sair do zero e morrer justificando o zero começa no próximo não que você tiver coragem de dizer. E nesse sim que você dá agora para assumir de uma vez que o resto da sua vida está oficialmente sob sua responsabilidade.